Tito Teixeira é uma rua bastante tranquila, espaçosa e tem como principal referência a estação de ferro, que passa ali em frente. Até hoje, a estação funciona com o carregamento de cargas. E por ali, crianças jogam bola na praça e bem perto a igreja, ponto de encontro dos moradores. A rua no Custódio Pereira é uma justa homenagem à memória de Tito Teixeira. Relembrar o avô é um assunto prazeroso para Consuelo. A neta de Tito Teixeira sabe que ele não era um homem de poucos sonhos. Tem uma coisa que meu avô não era, um homem comum. Ele era uma pessoa muito carismática, que chamava muita atenção, muito bem vestido, sempre muito bem arrumado, e uma pessoa assim, de uma personalidade muito forte. Então ele não era um homem que passava despercebido e também não ficava quieto com nada. Então durante todo esse tempo, eu tive comentando com você, eu acho que ele tinha um fascínio pelo novo. Então foi a época que apareceram os automóveis, bicicleta. Então ele tem assim relatos de coisas que ele comprava, por exemplo, bicicleta, automóvel, e saía pela região mostrando nas cidades que ainda não tinham aquilo. Tito é filho de Arlindo Teixeira, figura importante para a história de Uberlândia. E assim como seu pai, Tito não era dado às facilidades. Sempre se reinventava e assumia novos riscos. Foi a época dele como piloto, porque apareceu aqui em Uberlândia um piloto que montou uma escolinha para brevetar, né, para formar pilotos. E ele foi a primeira turma e ele já entrou, né? Ele tinha mais de 50 anos, o pessoal fala que foi um dos brevês mais velhos do país na época. Visionário, Tito Teixeira foi um dos responsáveis pela chegada do telefone na cidade e região. Em 1919, alguma coisa assim, ele começou a explorar a parte de telefonia. Eu acho que aí ele passou a se dedicar mais a essa parte do que a parte do armazém. Então ele viajava muito, colocando linhas de telefone em Goiás, aqui perto, nas cidades vizinhas. Então ele teve uma penetração muito grande na região através não só da parte de viajante que ele fazia antes, como dessa parte de instalação de linha telefônica. E ele então teve com essa parte da empresa telefônica até 1954, que foi quando ela passou a ser a CTBC. Tito queria ver Uberlândia se desenvolver. Ele acreditava que Uberabinha podia ser muito mais do que era. Meu avô sempre foi um amor enorme por essa cidade, tanto que eu hoje lembro muito dele, várias vezes eu lembro dele, mas nunca na época do aniversário, sempre na época do aniversário de Uberlândia. Eu vejo meu avô assim como um plantador de sementes, as coisas começaram através dele, quer dizer, às vezes um planta, o outro cuida e às vezes até um terceiro vai colher. Ele não foi o que cuidou e não foi o que colheu, mas foi o que plantou. Passear pela cidade sempre foi uma paixão para ele. Ele já adorava que a gente colocasse ele dentro do carro. A mamãe fazia isso muito, dava volta de carro com ele para mostrar como que a cidade estava sendo. Então, e naquela época ela não era nem nada do que ela é hoje, né? Então eu creio que ele teve essa visão de que a cidade nada poderia segurá-la. E eu acho que ele era, eu tenho certeza que ele era muito orgulhoso de ter lançado as sementes daquilo que a cidade viria a ser. Aos 70 anos, ele estava pronto para iniciar um novo papel, o de pesquisador. O resultado são os livros Bandeirantes e Pioneiros do Brasil Central, registro único e detalhado sobre a história de Uberlândia. Ele escreveu mesmo o livro desde a fundação da cidade, desde os primeiros que vieram para cá. Então ele foi atrás, ele pesquisou e isso envolveu ele muito depois de velho, né? Depois que ele já não tinha essa atividade comercial, ele ficou envolvido com o livro. Então quando ele publicou o livro em 1970, ele já tinha idade bem avançada. O reconhecimento era algo muito prezado por Tito. Eu não creio que meu avô fosse ambicioso, não. Porque você pode ver que ele não ficou com nada assim em termos financeiros do que ele teve. Então ele não era uma pessoa assim que fazia as coisas no sentido de ganhar
para ele. Ele fazia mesmo porque ele gostava de ver aquilo acontecer. É o que eu te falei, ele gostava de construir, ele gostava de ver aquilo acontecer. Então eu não creio que ele fosse ambicioso, mas com certeza ele era uma pessoa que, vamos dizer, vaidoso talvez, que gostava desse reconhecimento. Quando o grande Otelo veio a Uberlândia, depois de muitos anos que ele tinha vivido fora, né, e todo mundo conhecia ele voltou a Uberlândia, depois de velho, e ele chegou, para você ver como ele era uma pessoa marcante. Ele chegou aqui, disse que uma das primeiras coisas que ele perguntou: o seu Tito ainda é vivo? Eu gostaria de vê-lo. Quer dizer, uma pessoa que tinha saído da cidade há tantos anos lembrava de quê? Da cidade e de uma figura marcante. Essa figura marcante era meu avô. O mesmo reconhecimento que sua neta Consuelo hoje tem pelo avô. Eu vejo meu avô assim como um marco, é como eu te falei. Quando toca o hino de Uberlândia, quando fala alguma coisa de Uberlândia, a primeira coisa que eu penso: nossa, vovô ia ficar tão feliz, tão satisfeito, porque hoje eu lembro do amor, do carinho que ele tinha com essa cidade e da energia que ele usou para fazer as coisas por ela. E ele realmente amava.